Deus é maravilhoso. E que bom que a gente está junto novamente para cultuar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno. O nosso Senhor é digno. Que benção. Vamos começar orando. Pedir a Denise Alves que esteja orando ao Senhor por essa reunião. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado porque nós estamos reunidos enquanto família, Senhor, cultuando Teu nome, te louvando, Senhor, por tudo quanto tens feito, te glorificando por tudo que Tu és. Esteja abençoando, Senhor, a cada família, e que esse culto, Senhor, possa ser recebido diante de Ti como cheiro suave, Pai. Pai, que nós possamos estar cada dia com nossos corações graças em Ti, deixando toda a nossa ansiedade, Senhor, aos Teus pés. Que tudo seja conhecido, Senhor, diante de Ti. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está reunida, Senhor, agora no Teu nome, tantas igrejas, Senhor, tantas casas, te prestando culto, Senhor, louvando, te agradecendo por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado porque Tu tem nos chamado, Senhor, a novidade de vida a cada dia. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 40. Vamos no Salmo de número 40. Ana Carla, você pode fazer essa leitura para a gente? O Salmo 140, versículos de 1 a 5. Ana Carla Gouveia. Tá aí, pode fazer essa leitura para a gente? Salmo 40, versículos de 1 a 5. Canção de louvor, salmo de Davi ao regente do coro. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro, em cima de uma rocha, e firmou os meus pés. Ele me ensinou a cantar com uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Amém. Deus é maravilhoso demais. E o salmista, nesse salmo, ele revela o quanto a sua confiança em Deus valeu a pena. E é sobre isso que a gente queria pensar agora nesse início. O quanto vale a pena a gente confiar em Deus, a gente depender dele, esperar nele toda a condução para a nossa vida. A gente já vem falando há bastante tempo, né, a respeito desse momento. É um momento, e a gente tem que aprender a viver cada momento da vida. Deus nos permite vivenciar momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de incerteza, momentos de dúvida, momento de plena confiança, e a gente tem que aprender a viver cada um deles. Cada um dos momentos. Esse é o desafio. E o salmista começa dizendo que ele esperou confiantemente pelo Senhor, e Deus se inclinou para ele. Né? E no final, lá no 5, ele deixa claro, né, que são muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado
e também os teus desígnios para conosco. E ninguém há que possa igualar contigo. Então, que a gente possa, de fato, irmãos, nesse tempo, continuar a nossa dependência em Deus, né? Continuar clamando ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua família diante de Deus, né? Que o Senhor, de fato, possa conduzir todos os teus passos, sentimentos, que o Senhor possa conduzir o teu lar, que o Senhor possa conduzir a tua adoração, que você possa, de fato, ter a mente focada em Deus. Porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele sempre vai nos guiar, vai nos conduzir e vai nos direcionar, sempre no caminho da paz, no caminho da esperança. Então, nós confiamos nele, esperamos nele. E nós vamos orar mais uma vez. Agora vamos colocar o pastor Sócrates nessa oração. Nós vamos, talvez muitos não conheçam o pastor Sócrates. O pastor Sócrates, dentro do Brasil, é o líder geral das igrejas batistas, podemos resumir assim. E ele está com coronavírus, está lá no Quintador, e nós estamos intercedendo por ele, né? Estamos intercedendo por ele. Isso também nos ajuda a fortalecer. Eu entendo que é um fortalecimento de Deus, um entendimento que a gente já vem dando à igreja, que esse período é um período para a gente se resguardar. Esse negócio que crente não pega, crente pega qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Então, fica ligado, viu? Tem um monte de historinha aí pela frente, né? Muitos irmãos entendendo que não, eu posso sair, eu posso fazer não sei o quê. Irmão, só se for necessário. Se for extremamente necessário, você faz. Se for para ajudar alguém, você faz. Tá certo? Mas é necessário que a gente tenha prudência. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, nesse tempo, diz assim, ó, fique em casa, se você não tiver o que fazer, essencialmente na rua. Se não for para salvar uma vida, se não for para intervir em alguma situação, a palavra pastoral continua a mesma. Fique em casa. E a gente vai adorando ao Senhor, vai se aproximando mais da nossa família, vai conversando com os nossos familiares, vai fazendo culto no lar, vai jejuando pela nação, vai jejuando para que Deus trabalhe cada vez mais em nós a confiança, a esperança nele, né? E nos ajudar a esperar a volta de Cristo. É dessa forma que a gente vai caminhando, meu irmão. Então, quero convidar aí o Valdemir, que esteja orando ao Senhor, né, pela vida do pastor Sócrates, colocando a vida dele diante de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus na vida dele e que a gente aprenda com tudo isso aí. Tá certo? Deus é maravilhoso. Pai de amor, Pai, seja teu santo nome, Deus, queremos agradecer a Ti nesse momento, Deus Pai, único que temos aqui nesse momento, com a Tua igreja, Deus Pai, Tua igreja reunida nas Tuas casas, Deus Pai. Obrigado por cada servo Teu que está acompanhando, Deus Pai, esse momento maravilhoso. Vem estar com o Teu servo, pastor Alex, Deus Pai, que conduz, Deus Pai, a Tua igreja sabiamente, Deus Pai, da melhor maneira, Deus Pai, para nós podermos te adorar, Deus Pai, todos os dias, Deus Pai. Em especial, queremos colocar a vida do teu servo também, pastor Sócrates, Deus Pai, está, Deus Pai, hospitalizado, Deus Pai, nesse momento, o qual, Deus Pai, conforme foi dito pelo servo, que está diagnosticado com coronavírus. Muito obrigado, Deus Pai, por essa vida, Deus Pai, que Tu possa, Deus Pai, cada momento, Deus Pai, ali, Deus Pai, vem intervir, Deus Pai, essa doença na vida dele, com os médicos, Deus Pai, e possa, Deus Pai, ele se recuperar rapidamente, Deus Pai, e tudo, Deus Pai, possa ter, Deus Pai, para a Sua glória, Deus Pai. Ali, os Teus servos, Deus Pai, que muitos estão dispersos, Deus Pai, estão sem atenção, que não estão dando muita atenção, Deus Pai, a essa situação que estamos vivendo. Desperta, Deus Pai, na sua mente, Deus Pai, para que eles possam estar atentos, Deus Pai, que realmente isso pode causar, Deus Pai, na nossa vida.
Nós possamos, Deus Pai, estar sempre, Deus Pai, ouvindo a Tua palavra, Deus Pai, estar atento a Ti, Deus Pai, para que possamos estar sempre ouvindo a Tua voz. Perdoe nossas faltas, estar com toda a direção desse mundo e todos aqueles que estão acompanhando. Em nome do Teu amado Jesus. Amém. 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 Sabe, amados, a gente nesse tempo tem sido desafiado enquanto igreja a se movimentar, né? É ensinamento também, que a gente é desafiado por Deus a viver a nossa espiritualidade, né, de forma bem humana. Temos de ajudar, cooperar. E eu não sei como é que tem sido com cada irmão. A orientação é sempre essa, que a gente fique em casa, não recuado, né? Não naquele sentimento de que eu não posso ser atingido por nada, não. Mas, pelo contrário, que você seja estimulado pelo Espírito Santo de Deus às boas obras, né? Se o amor de Deus está em nós, que a gente seja estimulado por Deus a boas obras, né? E aí, eu não sei como é que tem sido os seus dias, se você tem procurado orar por alguém, ligar para alguém, né? Distribuído alimento para alguém, ou colaborado para a alimentação de alguém, seja financeiramente, seja com alimento, porque isso é muito importante, irmão. É muito importante. A vida de uma igreja. A igreja começa a entender o seu papel humano, né? De solidariedade. Solidariedade. É o amor de Cristo que vai nos movendo e vai, de fato, fazendo com que a gente vai, a partir do amor, lançando fora todo o medo, cara. O medo de, eu tenho 2 arroz hoje, eu vou dar 1, como é que eu vou ficar? Esse é medo. Às vezes a gente quer reter as coisas. A gente quer reter as coisas, né? E Deus quer nos desafiar a gente compartilhar as coisas. Então, eu queria convidar você a esse pensamento, a esse coração, de você entender que tudo aquilo que você tem, ou tudo aquilo que você está, melhor dizendo, vem de Deus, né? E se vem de Deus é para compartilhar com o próximo. Então, que a gente possa ter esse coração que compartilhe, esse coração que ame o outro de verdade, né? Então, que a gente ore, sim, pela nossa vida, mas que a gente comece a, cada vez mais, ir com ações de graças. Ações de graças. A gente abençoar pessoas que estão próximas a nós, ou talvez nem tão próximas a nós assim, né? Então, eu queria convidar você a esse coração, a esse entendimento, a esse raciocínio, de que a igreja, ela se reúne não para pedir a Deus alguma coisa, mas para agradecer a Deus tudo aquilo que Deus vem fazendo através dela. É a graça de Deus, é a graça da parte de Deus, a gente está podendo ajudar os outros. Então, Deus vai nos suprindo para que a gente possa compartilhar o pão. Para que as pessoas reconheçam e conheçam que todas elas têm pai. Todo mundo tem o mesmo pai. Algumas só não sabem disso, e a igreja revela essa magnitude da face de Deus. Que Deus é pai de todos. Então, é parte nossa, é uma obrigação nossa revelar essa faceta, essa virtude de Deus. Então, eu queria convidar você a essa disposição de mente e de coração. Se perto da sua casa tiver pessoas que estejam se movimentando nesse sentido, vamos fazer assim, né? No caso, na nossa igreja, a gente tem mantido uma base aí próxima à igreja, que é a casa do Gessé, né? E da Maria Helena. E essa casa nós temos utilizado para que os irmãos que estão mais próximos aí, né, ou não tão próximos assim, possam deixar o alimento que puder, né, para que a gente possa atender aí algumas
pessoas tanto da igreja, que é a prioridade, como outras pessoas da comunidade. Porque a gente não está limitado ao campo só, né, de quem está dentro da igreja. Não, tem outras pessoas também na comunidade que possam estar passando por dificuldades também. Tá? Então, que Deus possa nos ajudar nessa empreitada e nessa disposição de mente e de coração, né? A gente, deixa eu ver aqui, tinha alguns irmãos aí que não estavam conseguindo trabalhar direito, eu não sei como é que está a situação, né, dos irmãos. Queria ouvir alguns irmãos, se pudessem compartilhar como é que tem sido a sua semana, né? Se você tem se envolvido em alguma causa, ajudado alguém, não precisa citar as pessoas, mas só como é que estão as coisas nesse sentido. Então, nós temos aí a Isabela, tô vendo que está aí também, Isabela, Helenilza. Então, queria ouvir essas pessoas compartilhando com a gente como é que tem sido a semana, né? Isabela e Helenilza. Uma de cada vez, tá, gente? A Isabela, tá. Ok, Isabela, pode escrever que a gente lê. Nilza, se você puder então falar, você fala que depois eu leio o que a Isabela está escrevendo. Deixa eu ver se a Isabela... Estão me ouvindo? Ok, Nilza, estamos ouvindo. Amém. Pastor, está sendo bênção. Eu entendo que é plano de Deus. A gente estava até comentando que esse período tem sido assim de grande valia para com a família, para poder estarmos juntos, para também a gente refletir na palavra dele. Tem a parte ruim, é claro, mas tem os benefícios também. E eu, graças a Deus, tenho conseguido também contribuir. Essa semana eu tive com o Milton, ali entregando a cesta dele, que ele estava precisando. Então, a gente também tem ajudado algumas pessoas aqui na comunidade, e tem sido muito bom. Eu avalio esse período de quarentena como uma oportunidade que está nos dando da gente refletir sobre a família, sobre o capitalismo, né, que muitas vezes a gente se comporta como, né, os afazeres da vida faz com que a gente muitas vezes tire o que de fato é essencial. Então, eu acho que essa quarentena está sendo de grande valor para mim, como família, para mim como ser humano, como sociedade e principalmente como igreja. Como servo de Cristo, eu estou tendo muitas oportunidades de ajudar, graças a Deus, sem sair de casa, indo apenas no mercado, mas tem sido bom, tem dado para ajudar sim. E eu avalio, apesar do tumulto, apesar da crise que a gente está vivendo, de muitas mortes, muita tristeza, apesar desse quadro, também é um quadro de grande proveito para a gente. Amém. Glória a Deus. Isa ainda não escreveu? Depois ela escreve, eu ponho aqui. Renata está aí? Renata vai nos conduzir nos louvores? Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Todos me ouvem bem? Amém? Amém. Vamos começar esse período de louvor e adoração ao nosso Deus através das canções.
com essa canção que declara que se nós nos humilharmos perante o altar do Senhor e o nosso coração, né, se rasgar perante a Ele ouvirá o nosso clamor. E às vezes, diante da situação que nós estamos vivenciando, e outros irmãos declarar, falar, é difícil, irmãos. Então, apenas o clamor e a nossa fé pode manter a gente perto do Senhor. Então, que nós venhamos louvar o Senhor com essa primeira canção. Nesse lugar, tu és real. Entregar totalmente. Teu toque, abrir os olhos do teu coração. Posso enxergar e entender. Ele, se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida sem já te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A presença dele é real. Neste lugar, tu és real. Obrigada, Jesus. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha
esperança é o teu amor, Jesus. Se humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor é a nossa fonte, é a nossa colheita, também a nossa herança. Essa próxima canção, queridos, ela diz: Senhor, eu creio que tu és a cura. E só o Senhor era para essa nação, era para os nossos pecados. Hoje, escuta do clamo, calma o meu pensar, me leva pelo todo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Ele nos leva, me levas pelo fogo, ele nos cura, curando do meu ser. Você pode estar aí na tua casa, eu confio em ti. Confio em ti. Oh, creio que tu és a cura. Creio que tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Diga para ele: Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Não há nada impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tu tens, Jesus, tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a
de ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus é maravilhoso. Queria que a gente orasse aí pela nossa nação. Queria que o Fábio fizesse essa oração, para que Deus traga restauração e cura sobre a nossa nação. Só que eu queria lembrar os irmãos sempre, assim, a gente, quando pede para Deus curar a nação, a gente precisa necessariamente, lá em 2 Crônicas 7,14, que diz que se o povo se humilhar, né? O povo que se chama pelo seu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Eu tenho visto muita gente usar esse versículo nesses tempos, que Deus vai sarar a terra, mas está esquecendo do que vem antes, né? O povo precisa se humilhar, o povo precisa se arrepender dos seus pecados. O povo que se chama pelo nome de Deus, é o povo de Deus que precisa se humilhar. É o povo de Deus que precisa se arrepender dos seus pecados, para que a terra seja sarada e curada. Então, pedir ao Fábio que esteja levando em oração, e até falar para o Fábio também, que se o Fábio quiser, nos outros cultos, colocar a família dele aí também, traz a sua família perto da gente, Fábio, tá? Sem problema nenhum. Vamos estar junto aí, vamos aproveitar essa conexão, tá certo? Matar a saudade, mais olhando face to face, vai ficar legal. Então vamos orar ao Senhor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque por medio de la tecnología tú nos permites estar unidos en oración como hermanos, como familia que somos en la fe mediante tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados también, porque muchas veces, Señor, fallamos, muchas veces pecamos y nos olvidamos también que tú eres un Padre misericordioso que puedes perdonarnos de todo pecado, de toda maldad. Perdónanos, Señor, porque también a veces olvidamos de hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. Dice tu palabra que cuando sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, es contado como pecado, Señor, y a veces tenemos la oportunidad de hacer el bien, de compartir tu amor, de compartir, Señor, el mensaje de salvación, de hacerle el bien al prójimo. Nos olvidamos de hacer todo esto, Señor, y te queremos pedir perdón por eso, Señor, porque a veces somos envidiosos en compartir la buena noticia, Señor, que tú nos has dado. Por eso te pedimos perdón por nuestros hermanos también, por nuestra familia, por nuestra comunidad, te pedimos perdón y pedimos que tengas misericordia, Señor. Que seas tú sanando nuestra tierra, por favor. Te pedimos, Señor, te suplicamos que seas tú trayendo la sanidad que necesitamos. Que seas tú limpiando, Señor, esta tierra de todo pecado principalmente, mediante la sangre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. También pedimos, Señor, que tú nos ayudes a salir adelante, pues somos seres humanos con tendencia a pecar y pedimos por favor que nos ayudes a no caer en la tentación, pues son muchas, Señor, y en muchos momentos de nuestra vida, situaciones de nuestra vida, nos sentimos débiles. Te pedimos que nos fortalezcas, por favor, y que como iglesia nos ayudes a hacer luz, nos ayudes a hacer sal en medio de esta sociedad, en medio de esta sociedad que, si nos damos cuenta, es una sociedad que está perdida sin ti. Es una sociedad que está en tinieblas sin ti y necesitamos alumbrar como iglesia que somos. Necesitamos hacer la diferencia.
y ser ejemplo. Por eso te pedimos tu ayuda, por favor, que nos llenes de tu presencia y nos ayudes a impactar nuestra sociedad. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado y te damos gracias. Amén. Amém. Nós temos algumas situações ao redor do mundo, né, graves. Temos o Equador, que está sofrendo bastante lá também. Eu estou tentando alguns contatos lá no Equador para ver se traz gente também, para a gente ver aí, a gente orar junto e compartilhar também, dividir com os irmãos aí, se é que é possível isso. Enfim, são várias coisas que Deus tem me movido nesse tempo, né? Tem a Isabela escreveu, deixa eu ler o que ela escreveu aqui para a gente. Minha semana está sendo boa, vejo a obra de Deus de forma mais nítida em minha família. Essa semana eu perdi o meu estágio por conta da crise econômica que começou a bater o Bodtec, mas essa situação está me trazendo uma grande lição, de forma que precisamos viver o presente da melhor forma possível, sem procrastinar, pois não sabemos como será o nosso amanhã. Eu tinha diversos benefícios, no qual eu não aproveitei nenhum, mas o ensinamento que esse tempo tem me trazido me faz descansar. Sei que é só uma fase e que tudo passa, mas um conselho eu posso dar a todos que aqui estão presentes: vivam intensamente tudo que Deus lhes permitir viver. É um trecho de um livro no qual Deus me ficou no mais profundo hoje. Foi a seguinte: a maioria de nós não está escolhendo entre a vida e a morte. Estamos escolhendo entre a existência e a morte. Temos tanto medo da morte, mas nunca escolhemos viver. Vamos viver, sejam momentos bons ou momentos ruins, que possamos tirar uma lição de tudo o que Deus nos permitir passar. Marilza também escreveu, vou ler direto também. Eu tenho o coração grato às intensas orações dos irmãos e à misericórdia de Deus. Vou revelar um aprendizado que Deus me fez. Eu disse que ia começar a ler a Bíblia pelo livro de João. Já estava no capítulo 10. Estava lendo, não corrido para aprender, mas com a rouquidão e a crise, relações, entrei em pânico com a rouquidão. Perdi a voz, aí lembrei do compromisso de ler a Bíblia, chamei a Pâmela e retornamos à leitura. E hoje, para a honra e glória do Senhor, à tarde, minha voz está de volta. Amém. Parece até Zacarias, né? Deus é maravilhoso. Beleza. Deus é maravilhoso demais. Sim, irmãos, que a gente possa estar tirando lições desse tempo. Esse tempo precisa ser um tempo de aprendizado e de amadurecimento. Como já disse, a gente tem que deixar de ter uma igreja menina, uma igreja criança, para que essa igreja possa, de fato, mostrar a sua maturidade, né, na eficácia das obras de Deus através dela. Então, nos momentos difíceis, glorifiquem a Deus. Nos momentos de alegria, glorifiquem a Deus. Nos momentos que estiverem muito empolgados, glorifiquem a Deus. Nos momentos que estiverem com muito medo, glorifiquem a Deus. Vamos aprender a glorificar a Deus em todos os nossos momentos. Em todos os nossos momentos. A igreja precisa ser a comunidade da fé. E a fé não é o que Deus vai fazer. A fé é aquilo que Deus já está fazendo. Deus está do nosso lado. Todos os minutos e todos os segundos, Deus está do nosso lado. Deus é maravilhoso. Aleluia. Pedir a Juliette que esteja orando pela vida do Alan, né? O Alan vai trazer a mensagem para a gente nessa noite, e depois nós vamos compartilhar aí, como a gente faz, os nossos pedidos de oração. Então, Juliette,
orando pela vida do Alan e sua família também. Tá me ouvindo? Sim, Jô. Tá, vamos orar. Senhor, Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Senhor, continua abençoando o Alan, Pai, que ele vai trazer a tua palavra. Que o Senhor bote a palavra certa na boca dele, Pai, para ele falar, Pai. Coloca dando sabedoria a ele e entendimento, Senhor, para ele falar da tua palavra, Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida dele, pela vida da Luciana, pela vida da Isabel, Pai, pela vida dos familiares deles, Pai. E obrigada, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor já tem feito. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Alan, irmão Alan. Aleluia. Vamos lá. Tentar usar esse negócio aqui. Estou acostumado com isso, não. Vocês sabem que eu gosto de ficar andando, né? Quando tem oportunidade de compartilhar com vocês, gosto de ficar bem pertinho, conversar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo aqui dessa forma. Eu vou tentar transmitir para vocês, coisa que normalmente eu não faço, mas como hoje está diferente, eu vou tentar transmitir para vocês aí. Vamos lá, só preciso que alguém me fale se está vendo aí, porque eu não estou com outro local para ver se está saindo direitinho. Só se alguém me informar que está saindo a apresentação. Está saindo, tá legal. Beleza. Então a gente está chegando aí ao final do Evangelho de Lucas. A gente passou aí um bom tempo, né? Estudando, aprendendo, lendo aí sistematicamente o Evangelho de Lucas. Trecho a trecho a gente chega na última parte desse Evangelho, né? E uma coisa que desse Evangelho me chamou a atenção, ou que das vezes que eu tive a oportunidade de falar com vocês, das vezes que eu ouvi também Miguel, Márcio, Romano, Fábio e outras pessoas aí compartilhando em cima de Lucas, é que parece que na verdade Lucas muitas vezes o encontro, a chegada de Jesus em algum lugar, a chegada de Jesus em alguma situação, ela tinha um impacto muito relevante. Então por isso que eu chamei quis dar um título, né, essa nossa conversa, que é o impacto do encontro com Jesus, né? E a gente vai observar exatamente o que esse impacto do encontro com Jesus fez aí nesse momento do Evangelho de Lucas, e também relembrando um pouquinho do que aconteceu antes. Então, o Evangelho de Lucas, ele tem um objetivo claro. Diferente de Mateus, né, que queria mostrar que Jesus era o Messias para o povo judeu, bem focado no povo judeu, Lucas ele tem o objetivo de dar detalhes de Jesus Cristo ao Salvador divino de toda a humanidade. Então a gente observa que Lucas ele enfatiza muito essa questão de Jesus divino e para todos. Então a gente vai encontrar isso no Evangelho de Lucas em vários textos, em vários locais, tá? Além disso, Lucas, detalhando isso, Lucas traz que Jesus Cristo era para os judeus, Lucas 2,10, eu não vou citar os textos, aos samaritanos, aos pagãos, aos pecadores. Tem lugar que era para os publicanos. Então o Evangelho de Lucas ele enfatiza Jesus se apresentando e sendo compartilhado, ou seja, compartilhando dele mesmo a diversos grupos diferentes, diversos povos diferentes, diversos grupos diferentes, tá? Além disso, Lucas ele traz também de uma forma muito profunda, assim, em muitos textos, Jesus em embate com os líderes religiosos. Ou seja, Jesus ele tendo discussões e respondendo e advertindo os fariseus, os republicanos, os sacerdotes, aqueles que estavam na frente da instituição religiosa judaica, a qual Jesus Cristo pertencia. Jesus Cristo era judeu. Como judeu, ele pertencia a essa instituição. Essa instituição religiosa ela é fundada pelo próprio Deus, né, através de Abraão, Isaac, Jacó, e depois com Moisés, e Deus se desenvolve na humanidade através de judeus, mas Jesus ele tem vários embates com esses líderes religiosos. Lucas também traz o poder de Jesus sobre a natureza,
Jesus Cristo acalmou a tempestade, multiplicou pão. Sobre os demônios, ele mostra várias vezes Jesus Cristo expulsando demônios. Sobre doenças, Lucas faz várias menções de Jesus Cristo curando doenças e até sobre a morte. Lucas destaca alguns textos, Jesus ressuscitando pessoas. Então, o poder de Jesus, ele era um ser divino, um ser poderoso, um ser que controlava a natureza, controlava a doença, controlava os demônios, controlava tudo. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. E Lucas também enfatiza as mudanças que Jesus Cristo provocava. E aí, essas mudanças podem ser tipo a de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele se encontra com Jesus, e no encontro com Jesus, Zaqueu, ele vira e fala, ó, eu quero devolver, eu quero dar de volta, se eu roubei, eu quero devolver, eu quero restituir. Então, essa mudança do próprio ser, mas também a mudança de comportamento. No texto do Bom Samaritano, a gente vê que Lucas enfatiza na história de Jesus que existia um comportamento, né, que era esperado do sacerdote, do levita, mas eles não têm esse comportamento. Esse comportamento veio lá do samaritano. Ou seja, ele está quebrando paradigmas, ele está quebrando esse comportamento que fala de um grupo só, de um povo só, de um grupinho especial. Então, Lucas ele vai trazendo isso com o objetivo do livro dele, do Evangelho, que é mostrar Jesus como Salvador divino para toda a humanidade. Então, a gente chega aqui no capítulo 24, a partir do verso 36, e o texto fala assim, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse, paz seja com vocês. E sobre isso que eles estavam falando. Semana passada, o Romano, nosso pastor, entregou sobre quando alguns discípulos estavam indo para Emaús, estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para a sua cidade, e naquele momento eles encontram Jesus, e Jesus se revela a eles, eles voltam à noite, no perigo, eles mandam Jesus ficar porque estava perigoso, mas eles voltam no perigo, e falam, nós vimos Jesus ressuscitou. Então, nesse meio, enquanto eles estavam falando sobre isso, ele ressuscitou, ele morreu, eles estavam lá escondidos numa casa, meio que se protegendo, né? Jesus Cristo aparece. E Jesus Cristo diz, a paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo que eu tenho? Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então, voltei na slide do começo, que eu mostrei algumas coisas que acontecem no Evangelho de Lucas, né? E como o Evangelho de Lucas tem esse objetivo, tem essa finalidade de mostrar Jesus como Salvador divino de toda a humanidade, é interessante olhar agora para esse finalzinho e procurar entender esses objetivos de Lucas. Esse objetivo de Lucas que ele veio mostrando e veio refazendo, veio realinhando em todo o seu Evangelho, em tudo aquilo que ele achou importante colocar no Evangelho, que ele achou importante compartilhar com o seu Evangelho. E entrando no texto, aí essa figura não é desse texto, né, porque é a figura lá de quando Jesus aparece quando eles estavam pescando,
mas vai servir para a gente pensar em alguma coisa que eu vou querer passar para vocês também. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus Cristo decreta a paz em meio aos medos. E aí, como esse negócio aqui é muito complicado para mim, eu estou falando para apresentação, eu queria que alguém me falasse aí o que você acha que estava passando na cabeça dos discípulos nesse momento. Queria que você me dissesse o que você acha que antes de chegar ali naquela situação, antes de chegar naquela sala, o que você acha que estava se passando ali na cabeça dos discípulos? Alguém abriu o microfone, mas eu não estou ouvindo. Posso falar? Pode, manda ver, Vinícius. Eu acho que a esperança deles em que Cristo ia ajudá-los, no momento que ele morreu, eles não tinham entendido ainda que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, eu acho que naquele momento, eles tinham na mente deles, acabou. Nossa esperança morreu, não tem mais o que a gente fazer. Então, como alguns discípulos estavam voltando para suas casas, seus afazeres, como até Pedro também Pedro e outros discípulos também, acho que João, Tiago também, acho que estavam juntos, voltaram a fazer o que eles faziam. Então, eu acho que na mente deles, acho que tinha passado isso, que tinha acabado, que não tinha mais como eles proclamarem o reino dos céus. E aí eles voltaram a fazer o que antes de Jesus vir até ao encontro deles. Beleza, show de bola, Vinícius. Mais alguém aí? Falar mais algum outro sentimento que acha aí que estava afligindo ali, perturbando, ou estava de alguma forma se passando aí pela cabeça dos discípulos? Obrigado, Vinícius. Vamos lá, gente. Bota o dedo nesse microfone, abre aí e compartilha com a gente o que você está pensando. Alguém acha aí que entre os discípulos tinha um pouco de medo? Porque se a gente for voltar um pouquinho, e pensando lá em Lucas, pensando na ideia dos judeus, eles entendem Jesus como sendo um rei, né? um ser que ia libertar eles, um poder contra Roma, né? E de repente eles estavam reunidos num local, no Getsemane, e os soldados, eles chegaram, eles pegaram Jesus, e esses caras viram Jesus, lembra lá da história lá da tempestade? Eles viram Jesus Cristo acalmar a tempestade, eles viram Jesus Cristo ressuscitar mortos, eles viram Jesus Cristo curar doentes, eles viram Jesus Cristo falar do Pai, dos anjos, e aí quando Jesus Cristo é pego pelos soldados romanos, não apareceu anjo, a terra não se abriu, não teve terremoto, não aconteceu nada. O Pedro tentou lá pegar a espada, tentou lutar, e disse, opa, não é nada disso, bota essa orelha no lugar aqui, não é nada disso. E aí, toda aquela expectativa de libertação da opressão romana, na minha cabeça ela tem se transformado em medo. Porque se mataram o líder, imagina o que eles não vão fazer com os seguidores. Então, tem essa questão que o Vinícius muito bem colocou, que é a perda da esperança, tem a questão do medo, tem a questão do propósito, porque eles já estavam há 3 anos, né, andando com Jesus, e a vida deles estava meio que num propósito, numa pegada, numa direção, e de repente aquilo tudo acaba, e Jesus Cristo, quando chega para falar com eles, ele chega e diz, paz esteja com vocês. Jesus Cristo não falou com eles que nenhuma outra coisa. Porque Jesus chegou naquele momento com eles e falou assim, ó, paz
sejam com vocês. E isso é interessante, porque, e depois também, no texto seguindo, eu falo assim, ó, por que estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Ele tem uma forma de pensar diferente da nossa, uma forma de realidade diferente da nossa. Porque, para mim, era muito óbvio por que esses caras estavam perturbados. Por que eles estavam apavorados, por que eles estavam nervosos. Antes, porque Jesus tinha morrido, e agora porque aparece um cara igual a Jesus na frente deles, e que ele fala, você é um fantasma. Então, para mim, era muito óbvio porque que eu estaria assustado. Só que Jesus, ele mexe com a nossa normalidade. Ele mexe com o nosso conceito de normal, o nosso conceito de comum, o nosso conceito de o que fazer. Hoje de manhã eu estava ouvindo o pastor Antônio Carlos, na Igreja Presbiteriana da Barra, e ele estava pregando no texto de quando Paulo diz, né, que suporto todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele falou sobre isso, ele falou que o mundo estaria olhando para a igreja agora e esperando qual a resposta da igreja mediante uma situação como essa. Mediante uma situação como uma pandemia que está matando gente no mundo todo, uma pandemia que não só mata a gente, porque tem muitas outras doenças que matam muito mais, mas a velocidade da transmissão dela, ela se transmite muito rápido, ela se manifesta muito rápido, ela contagia muito rápido, ela leva muitas pessoas a ficarem doentes muito rápido. Então isso congestiona o sistema de saúde, quer dizer, essa violência dessa doença que faz a gente ficar em casa, né? Só tá 2 semanas, 3 semanas em casa. E aí ele falou que o mundo está vendo qual vai ser a resposta da igreja. Porque a resposta comum é ficar com medo, é ficar espantado, é ficar preocupado. Mas o normal de Jesus, eu acho que é entrar nas nossas salas, como ele fez aqui agora com os discípulos, e falar uma coisa para os discípulos, né? Paz seja com vocês. Por que vocês estão perturbados? E por que tem dúvida no coração de vocês ainda? E esse tem sido, talvez, o primeiro impacto do encontro com Jesus. Olhando para esse texto, olhando os objetivos de Lucas, que é mostrar a mudança que Jesus causa nas pessoas, é necessário que o encontro com Jesus produza paz na gente. E o normal não é ter paz. O normal é ficar preocupado. O normal é ficar assustado. Mas Jesus Cristo, ele entra e diz, paz esteja com vocês. Além disso, mais uma coisa me chamou a atenção aqui, nesse finalzinho aqui de Lucas, pensando no histórico do evangelho dele, que mostra vários embates com os religiosos, vários Jesus Cristo advertindo as autoridades religiosas, chamando eles de víboras, de semente de Satanás, quer dizer, sendo muito duro com eles, é que Jesus Cristo não precisa de templo para encontrar seus seguidores. Jesus Cristo não precisa de uma igreja, um local santo. Jesus Cristo não precisa de uma reunião, um local de reunião para encontrar seus discípulos. No texto anterior foi no caminho de Emaús, eles estavam caminhando, eles estavam voltando. Nesse texto agora eles estavam reunidos na casa de alguém, e nesse texto da foto eles estavam na praia pescando. E Jesus Cristo vem e encontra seus discípulos. Não no templo, apesar de no texto, no versículo 53, dizer que eles passaram aí todo dia no templo, depois desse encontro com Jesus, porque eles tinham alegria, eles estavam muito felizes, eles queriam louvar a Deus, adorar a Deus, e tinham no templo esse local. Mas Jesus está querendo quebrar realmente essas regras, esses poderes da religião, que diz que ele está num templo, que diz que ele está num local. Quanto de nós não ouviu gente dizer, poxa, a igreja não pode fechar, a igreja tem que ficar aberta, né? E estava falando especificamente de local
do local da reunião, do templo. E Jesus Cristo não precisa do templo para se encontrar com a gente. Jesus não precisa da gente estar reunido naquele local, naquele jeito, daquela forma, com aquela roupa, com aquela música, com aquela entonação, com tal ritual, bate 3 vezes no tambor antes. Ele não precisa disso. Jesus Cristo não precisa de templo, não precisa de ritual, não precisa de liturgia, não precisa de forma para encontrar seus seguidores. Jesus Cristo, ele encontra com a gente na vida. Ele se encontra com a gente no caminho, ele se encontra com a gente nas nossas casas, ele se encontra com a gente no nosso trabalho, ele se encontra com a gente nas nossas caminhadas. E esse texto do final de Lucas mostra isso para a gente. Eles não foram para o templo, eles não estavam no local da reunião, eles não estavam ajoelhados orando, eles estavam com medo, assustados, conversando sobre o que tinha acontecido, e aí entra Jesus, com a vida dele, com o jeito dele. Então, Jesus Cristo decreta paz, e aí tem tudo a ver com a gente nesse momento. A gente precisa entender de verdade, nesse momento, o que é a paz de Jesus. Jesus decreta que ele não precisa de templo, então acho que nesse momento também tem muito a ver com a gente. Jesus não precisa que a gente vá para um local para se encontrar com ele. E também, nesse texto, Jesus Cristo, porque era a intenção de Lucas fala isso, né? É o Salvador divino para toda a humanidade. Jesus Cristo comissiona seus servos para todas as nações. Versículo 47 ao 49, ele vai dizer, né? Que em meu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Talvez se a gente fosse ler despreparado, ou sem perceber o evangelho, quando Jesus Cristo fala para a mulher, você é a mulher cananeia, então não tem que dar para você, mas a mulher fala aos cachorros, soldado romano e tal, parece que Jesus Cristo está perpetuando a religião exclusivista. Mas em Cristo, nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele cumpre o propósito dele, que ele não é só Deus de uma tribo, ele não é só Deus de um grupo, ele não é Deus do Brasil, ele não é Deus dos evangélicos, ele não é Deus dos católicos, ele não é Deus de uma casta, ele não é Deus de um gueto. Jesus Cristo, ele mostra e comissiona seus discípulos para toda a terra, para rico, para pobre, para branco, para negro, para azul, para amarelo, para vermelho, para flamenguista, para vascaíno, para quem é de esquerda, para quem é de direita, para quem é comunista, para quem é socialista, para quem é capitalista. Jesus Cristo, ele comissiona a sua igreja para toda a terra, porque ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus de tudo que existe. Jesus Cristo, ele comissiona os seus discípulos às nações. Ele vira para aqueles judeus, porque eles eram judeus, faça vocês agora, vão ser testemunha para todas as nações. Voltando lá, que Lucas, né? Lucas traz detalhes de Jesus Cristo era para os judeus, para os samaritanos, para os pagãos, para os pecadores. Quer dizer, a abrangência era muito maior do que um povo. Então, agora, Jesus Cristo, ele, de forma muito clara, ele fala para os discípulos, é para todo mundo. É para todo mundo. Se você for fazer jejum para Deus abençoar alguém, não dá para ser pelo Brasil. Porque o Deus não é Deus do Brasil. É Deus de Botsuana, é Deus de Nova Guiné, é Deus da Índia, é Deus da Rússia, é Deus da Austrália, é Deus dos Estados Unidos. Ele é Deus de todo mundo. Ele não é Deus exclusivo de ninguém. Ele não é Deus exclusivo de povo nenhum, ele não pertence a bandeira nenhuma, ele não pertence a nenhum grupo étnico, a nenhum grupo racial. Ele é Deus de toda a humanidade. E aí Jesus Cristo, nesse impacto, encontro com Jesus, a gente tem que passar a perceber isso. A bandeira de Cristo é a humanidade, a bandeira de Cristo são todos os homens. Então, Jesus decreta paz em meio aos medos,
Jesus não precisa de templo para encontrar seus seguidores. Jesus comissiona para todas as nações. E pede para a gente esquecer esse negócio de Deus tribal, parar com isso e entender que ele é Deus de toda a terra. Mas tem um impacto que acontece agora nesse texto aí de Lucas, no finalzinho de Lucas, que é uma mudança, eu diria que crucial. É um impacto crucial, principalmente para aqueles judeus, e talvez a gente não entenda tanto o que significou esse finalzinho de Lucas, porque a gente não estava naquele contexto histórico, né? naquele contexto de povo. No final do texto, e aí a gente leu o Salmo 40, né? que fala diante de outros deuses, só o Senhor é Deus. O povo judeu tem um negócio muito claro, porque o Velho Testamento é muito claro sobre isso, que a adoração só deve ser dada a Deus. O único que é digno de adoração e ser adorado é o Jeová, é o grande eu sou. E no versículo 52, depois que Jesus Cristo mostra que ele tem poder sobre a morte, lembra que Lucas mostrou que ele tinha poder sobre a natureza, tinha poder sobre doenças, demônios, ressuscitou pessoas, mas agora não foi a morte de outra pessoa, foi a morte dele. Depois que ele morreu e eles viram Jesus morrer, e agora viram Jesus ressurreto, eles entendem que existia algo de divino em Jesus. E a primeira vez que eu reparei, eu vi, acho que não tem isso antes, que os discípulos adoram Jesus. Os discípulos, eles adoram a Jesus. Eles se prostram diante de Jesus como Deus, como Senhor, e adoram Jesus. E aí, continuando nessa mesma ideia que a gente está conversando sobre o nosso momento também, que é o momento que a gente precisa... Tá todo mundo preocupado, e tem que ficar preocupado, tem que ser precavido, tem que tomar cuidado, seguir a orientação do pastor, mas é para a gente ter paz, porque Jesus garante nossa paz. É um momento de reflexão para a gente entender que a gente não precisa do templo para se encontrar com Jesus. Jesus se encontra com a gente onde quer que a gente esteja. É um momento de entender que Jesus Cristo não é Deus do Brasil, da economia do Brasil, da saúde do brasileiro, ele é Deus de todo mundo. Ele está preocupado com a Itália, com os Estados Unidos, com Botsuana, com Cuba, com a Nigéria, com a África do Sul, com todo mundo. Então, essa pandemia que envolve todo mundo, nosso Deus, ele não está olhando para o Brasil, ele está olhando para todo mundo. A gente pode ser confrontado com uma questão, mas por que Jesus? Por que eu posso confiar em Jesus? Por que eu posso realmente ter essa paz em Jesus? Por que eu posso realmente acreditar em Jesus? E eu estava pensando sobre isso, e eu já tenho pensado sobre isso, refletido há algum tempo, nessa diferença do Deus Jesus. E isso me chamou muito mais atenção depois de 2 seriados que eu vi há pouco tempo. Um não acabou ainda, mas um acabou, que é Last Kingdom, que é o Último Rei na tradução, né? E Vikings. Porque esses 2 seriados, eles mostram um momento histórico da Idade Média, em que os povos nórdicos, com as suas entidades, com os seus deuses, eles começam a descer do norte da Europa para o sul da Europa para conquistar, né? para pegar a terra. E eram povos escravagistas, povos que matavam, povos que banalizavam, porque os deuses deles se alegravam com isso. Se alegravam com a morte do inimigo. Se alegravam com o sangue do inimigo. E esses deuses nórdicos, um dos que era Odin, era o deus principal, mas eram várias entidades. E a entidade de Thor, que é uma entidade forte, que era um deus com o seu machado, igual o Thor do filme, né, que a gente vê Thor Ragnarok, agora da Marvel, né, mas aquilo, esse deus forte, é um deus com um machado, é um deus que destrói tudo, é um deus que eles podiam confiar porque ele era forte, ele nunca perdia uma batalha, ele era o deus do trovão, ele era um deus muito forte. E no tempo de Jesus também tinha isso, porque Roma, que controlava politicamente Israel, também tinha suas entidades, tinham deuses muito parecidos com deuses nórdicos, Mercúrio, Vênus, que é um deus muito parecido com Thor.
Um Deus forte, um Deus com machado na mão, um Deus de guerra, um Deus que dava para Roma as vitórias que Roma tinha, dava para Roma os poderes que Roma tinha. E também tinha uma cultura grega naquele local, naquela época de Jesus. E na cultura grega também tinha todas as entidades, tinha Zeus e tinha Ares, que era esse Deus da guerra, esse Deus forte, esse Deus de poder, esse Deus que dava para os gregos a força, dava para o grego a sua vitória. E nosso tempo de hoje, talvez uma cultura similar, que ainda tem presente essas entidades, esses deuses, seja a cultura africana, né? O que eles chamam de Ogum. Ogum também, para quem for ver a figura de Ogum é forte, Ogum ganha batalhas, ele garante a vitória para o seu povo, ele é um Deus poderoso. Só que quando Jesus ele se apresenta para os seus discípulos o reconhecem como Deus, Jesus não mostra força, nem um machado, nem uma espada, nem inimigos massacrados. O que Jesus mostra para os seus discípulos vejam as minhas mãos e os meus pés. O que tinha na mão e no pé de Jesus era a marca dos pregos, era a crucificação do Deus fraco, era o Deus que não vence batalhas matando, mas o Deus que morre pela salvação dos seus servos. E era o Deus que não é Deus dos judeus mais, não é Deus de um povo, mas é Deus dos africanos, dos europeus, dos que moram na América, dos asiáticos, de quem mora na Oceania. É um Deus que a sua força está na sua entrega. E olhando agora para o coronavírus, para a pandemia que se aflige pelo mundo, para nossas dúvidas sobre a economia, como é que a economia do mundo vai ficar, meu emprego, como é que vai ficar, crise do petróleo, o petróleo caindo lá abaixo de $20, crise nas instituições. Jesus, acho que ele convida a sua igreja a não se impressionar com as entidades fortes, a não procurar esses deuses fortes que mostravam seus músculos e seus machados. Mas Jesus convida a sua igreja a olhar para o cravo nas mãos, o cravo nos pés, e dizer: se eu morri por você, eu posso te garantir a paz. Se eu me entreguei por você, eu posso te garantir que eu sou Deus de toda a terra. Se eu me entreguei por você, eu posso te garantir que você não precisa de templo. E eu acho que esse é o recado de Jesus para a gente, o impacto do encontro de Jesus com a gente nesse momento, nesse tempo. O nosso Deus tem marcas nas mãos e nos pés para provar que ele se importa com a gente. Ele tem marcas no corpo de chicoteado, chicote, ele tem marca na cabeça da coroa de espinho, para provar que ele se importa com a gente. E nós podemos nos apegar no nosso Deus. Nós podemos confiar em Jesus. E acho que foi por isso que os discípulos adoraram naquele dia. Por isso que os discípulos entenderam e eles se prostram diante do Salvador divino de toda a humanidade. Porque ele tinha nas suas mãos e nos seus pés as marcas que provam o amor dele para conosco. E na sua ressurreição, ele prova que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então que nessa caminhada aí do Evangelho de Lucas, nessa caminhada aí que a gente fez aí com olhando, né, Jesus se revelando para a gente, que a gente possa lembrar, nesse momento de isolamento, de quarentena e de crise, existem marcas nas mãos do nosso Deus, existem marcas nos pés do nosso Deus, e foi por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a passar por esse momento e a continuar louvando e adorando o nome dele. Amém. Aleluia. Amados, não sei se você percebeu, Alan deu aí o recado final, que a gente
a gente está fechando com essa palavra de hoje todo o circuito de Lucas, né? Esse Deus Todo-Poderoso aí que se entregou por nós e carregou as suas marcas aí, como o Alan deixou muito bem na palavra, a partir da palavra de Deus. Eu queria convidar você, nesse momento, a compartilhar. Queria que você, assim, se você puder e quiser, óbvio. O objetivo também nesses encontros é que a gente compartilhe aquilo que está no nosso coração, irmão. Às vezes a gente está angustiado e vai viver a nossa angústia sozinho, né? E aqui é um momento aberto para a gente poder compartilhar também, de você trazer para a igreja aí seus pedidos de oração, seus temores, suas angústias, para a gente estar junto. A gente está junto no mesmo coração, a gente está junto na oração. Acho que os meus filhos, quem que vai pedir? Os meus filhos que já querem falar primeiro? Não, eu não vou falar, não. Tem que ser você. Eu estou tranquilo, estou em paz. Quem quer falar? Você? Então, a Alexia está aqui, ela vai compartilhar primeiro, então. Então, fala aí o que você quer falar. Você quer pedir oração por quem e por quê? Pela minha mãe. Me explica, o pessoal não sabe. Por causa que ela tá dodói. Isso. Então, pronto. Então, a gente compartilha com a igreja, a gente leva a igreja e a igreja ora pela sua mãe que tá dodói. Então, a gente está aqui num domingo um pouco diferente, né? Michele não está muito bem desde manhã. Então, as crianças estão meio aqui chorosas e faz parte da caminhada. Eu expliquei para eles que a gente vai colocando nas mãos de Deus e vai deixando Deus fazer a obra. Então, esse é o compartilhado lá de cá. Então, você que está aí, compartilha com a igreja aí qual é a sua angústia, seu pedido de oração e a gente vai orar junto depois. Então, põe no chat, fala. Vamos lá, gente. Boa noite, povo. Boa noite, pastor. A gente tem experimentado com esse momento aí que o país e o mundo vive sobre quarentena, a essência da palavra é tempo, né? Aprendemos que com o tempo a gente tem que saber lidar com ele. A gente não pode, de maneira alguma, pensar ou imaginar que isso tudo vai ser resolvido no estalar de dedos. Até pode, porque quem é dono dessa situação toda está na palma da sua mão, que é o nosso Senhor, dono de todo o universo. Mas eu estava comentando com um amigo há pouco tempo atrás que o que mais me chama a atenção na quarentena é que a quarentena nos fez agrupar. Claro que a tecnologia nos leva a entrar em contato como a gente está aqui hoje, né? Vivenciando cada dia mais essa oportunidade de, apesar de não estarmos fisicamente juntos, mas dentro de um sistema tecnológico, entrar em contato com um grupo, graças a Deus, numeroso de pessoas. Eu tenho experimentado algumas vivências de alguns cultos de algumas igrejas e amigos meus que estão, vou dizer a palavra amando, mas estão gostando muito. Mas eu tenho experimentado também, pastor, entender que as coisas têm que, a cada dia, no seu tempo, se firmar. A relação com o ser humano ela vai melhorar depois dessa quarentena. Vamos aprender a valorizar o abraço, o aperto de mão, o dividir o pão, compartilhar o pão, voltarmos ao Salmo 150, como é bom vivermos entre irmãos, quer dizer, vivenciar realmente o Salmo 150, que é um salmo muito bonito, não é à toa que ele não está ali, por acaso, no último salmo da Bíblia, do Salmo de Davi, porque ele convida a todos nós a andarmos como irmãos, a celebrarmos a irmandade, né? Então, acho que esse momento tem nos ensinado, acima de tudo, a respeitar o tempo. Ele tem nos ensinado a vivenciar o tempo de Deus. Então, eu acredito que a cura já está próxima, eu acredito nisso. E aprendemos também a respeitar os ideais, cada um dentro do seu espaço. E, acima de tudo, a gente vai sair vencedor dessa nossa lei. Tamo junto. Aleluia.
Nós temos aqui também já alguns pedidos aqui. A Denise Nascimento escreveu que o Valdemir começou a sentir mal e dor de cabeça, pedindo oração. Temos o Vinícius também pedindo pela família, pela vida dele. A Isabela orando, pedindo oração pela vida sentimental. Eu não gosto também, né? Ah, não ouviram nada que eu falei? Acho que ouviram, né? Não, peraí. Então, deixa eu voltar aqui e ler. Obrigado, Alan. A Isabela, aliás, a Denise Nascimento pediu para orar pelo Valdemir, que começou a se sentir mal e dor de cabeça, pediu oração por ele. O Vinícius pediu oração pela família e a vida dele. A Isabela pediu para orar pela vida sentimental, pois parece que parece que ela está em TPM eterno, né? E aí foi quando eu estava falando que bom que a gente tem essa liberdade. Deus é maravilhoso. A Ana Paula pede primeira, dá boa noite, pede oração pela saúde do Pedrinho. Hoje ele não acordou legal e ore por mim, para me manter de pé sempre. A Isabela... Ah, tá. A Isabela caguetou o Miguel, que foi o Miguel que fechou meu microfone. Obrigado. A Raquel pede oração para que ela continue de pé. Renata faz piada. A Tainá pede oração pela chefe Ana. A Raquel pelas pessoas a qual ela tem falado de Jesus. A Denise pela família, Denise Alves pela família e amiga Socorro, que mora em São Paulo e ela e a esposa estão doentes. A Linda e o Fábio pedem pela cunhada, a Luz, então é Linda, que pede pela cunhada a Luz, ela está no final da gestação, que Deus possa ser como com ela e com a filha, que está a caminho. Irmã Joana pede oração para todos os enfermos, e fala para a Alexia não ficar triste. Estamos em oração por vocês, eu e o Pedro também estamos gripados, mas confiamos no Senhor. Viu? A Joana falou, você aí, fica firme. Tem que confiar em Deus, mano. Entregou a vida a Jesus e agora se vira. Beleza. Vamos lá, gente. Tem mais gente a falar ou a colocar aqui? Renata, peço que orem pelos irmãos que neste momento de isolamento social estão entrando em crise de ansiedade. Deixa eu ver aqui. A irmã Ildeni tá no culto junto conosco. Então, no final das orações, eu peço que a irmã Ildeni esteja orando aí por todos nós, tá? Aí é só abrir o microfone e orar no final. Os irmãos ainda estão colocando o pedido de oração, né? Estão falando também alguns. Peço oração por toda a minha família. Arilson. Irmão Arilson pediu aí oração pela família. Raquel, agradeço a Cristo Jesus pela união da igreja e da minha família. São pagodeiros, mas estão aqui louvando. Deus é maravilhoso. Na verdade, são da igreja. Deus tem, todo mundo tem pagodeiro, funkeiro, tem de tudo na igreja. Deus é maravilhoso, fica tranquilo. Peço, aqui é o Jorge ou a Núbia? É Núbia. Peço pelos meus pais que estão no Maranhão. Está muito preocupado com ele. Está muito preocupado com ela, com a Núbia. Letícia, oração pela minha vida. Letícia Alves.
Vamos lá, estou aguardando mais alguns segundos aí para ver. Denise Alves, é o Eliseu. Eliseu aqui. Pela situação de cada empresa e profissionais, e pelos líderes da nação. Irmã Juliana pede pela vida do esposo, que está ansioso. Sim. O Dionísio não está podendo trabalhar, eu acho que é isso. Então, vamos estar orando aí e vendo essa situação, ajudando de alguma maneira. Marilza, oração pela saúde do Valdir, porque não está bem. O irmão Valdir é membro da nossa igreja também. Deus é maravilhoso. Se alguém quiser falar, abrir o microfone também, pode falar, viu, irmão? Parou aqui. Irmã, e o Denê? A senhora consegue abrir aí o microfone? Irmã... Vai acontecer. Tudo vai depender de como tiver o... Tainá, abriu o microfone? Tainá, já que você abriu o microfone aí, acho que a irmã e o Denê não está conseguindo abrir o microfone lá, não. Ora por todos nós, em nome de Jesus. Manuel está pedindo oração pelos vizinhos. O que tu fez? Pode orar? Pode, Tata. Deus é maravilhoso. Oremos. Deus de amor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem cuidado de nós. Ó Deus, graças te damos, ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Apesar, Pai, de todo esse momento que temos vivido, que não tem sido fácil, mas, ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, até aqui. Continue conosco, ser com cada pedido, ó Deus, que os teus servos fizeram, Pai, ser com a saúde dos teus servos, ó Deus, esteja sustentando, esteja fortalecendo, Senhor, esteja restaurando em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Toma cada um, Pai, dos teus servos, o Senhor conhece as necessidades dos teus servos, Pai, sejam elas físicas, seja ela emocional, Pai, que o Senhor possa estar suprindo, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Continue a cuidar dos teus servos, que cada um possa sentir, Pai, o teu cuidado a cada dia. Ó Deus, que cada um do teu servo possa se aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor continue conosco, Deus, durante todo esse tempo, com todos aqueles que estão precisando de ti. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, essa oração que eu faço, entrega a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Irmãos, a gente agradece aí, cada vez mais irmãos estão chegando junto. A gente vai tentando também incluir outros irmãos e vamos tentando também criar outros meios, né, para que irmãos que não tenham celular, que possa instalar o aplicativo ou que estão em dificuldade, possam também tá junto conosco, né? A gente está fazendo uma tentativa hoje de gravar a nossa reunião para disponibilizar num drive e compartilhar o link lá no grupo da igreja, para ver se facilita outros irmãos terem acesso. Então, vamos ver o que é possível. A gente está nessa batalha e a gente crê que Deus vai nos dando aí estratégias, vai usando irmãos, vai nos dando a sabedoria necessária para que a gente possa incluir os outros irmãos, né? E a nossa luta continua. Vamos colocar aí como meta nossa também ligar para alguns irmãos, principalmente aqueles irmãos com a idade mais avançada, né? Vamos colocar aí, tem irmãos com 60, 70, né, anos aí que não utilizam muito a internet. Então, certamente não estão junto conosco, tá? Por alguma dificuldade. Então, de repente, a gente dá uma ligada
coloca, de repente, isso no teu coração, como propósito, ministério, alguma coisa assim que você entenda e que te impulsione a se aproximar dos irmãos. Para mim, a igreja é isso aí, é essa comunhão que a gente tem, esse relacionamento que a gente tem, que a gente pode compartilhar com o próximo, com o nosso irmão, as virtudes de Deus que há em nós, né? Então, a gente se sacrifica assim um pelo outro, a gente apoia assim um ao outro naquilo que é possível e necessário, né? Porque o que nós temos, como já vem dizendo há bastante tempo, temos para compartilhar. Então, que o Senhor nos ajude nesse trabalho e que a gente saia desse período, né, de ensinamento, eu vou dizer, um ensinamento dinâmico de Deus, aí, esse ensinamento intenso, esse intensivão de Deus, que a gente saia com maior entendimento daquilo que é a igreja, certo? Daquilo que é a igreja. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente tenha uma semana de paz. Vamos tentar incluir aí alguns encontros, né, fora o culto de quarta-feira. Então, eu estou tentando alguns contatos aqui, fruto de sugestão dos irmãos. Os irmãos vão mandando sugestões e a gente vai tentando viabilizar alguns assuntos, algumas questões, para a gente poder conversar, bater um papo, crescer junto mesmo, tá? A minha oração é que Deus tenha permissão para operar o que precisa ser operado no meu coração e no seu. Que Deus tenha permissão dada por mim e por você para nos dar a consciência que a gente precisa, não só nesse tempo, mas a partir desse tempo, né? A consciência, de fato, do que é ser igreja, do que é servir a Deus, do que é ser compromissado com o evangelho do reino de Deus, do que é ser desprendido de determinadas coisas, do que é importante, né, a gente, de fato, priorizar. A minha oração é essa, que Deus vá nos ensinando e nos moldando, e que a paz de Deus, como disse a palavra, esteja nos nossos corações. Irmãos, vamos aprender a viver na paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Deus está conosco. Ele está entre nós, Ele está no nosso coração, Ele está onde nós estivermos. Empolgados ou não, com temor ou não, Deus está entre nós. Que Deus abençoe cada um. E acho que alguém abriu o microfone, queria falar, pode falar, que é a Igreja de Cristo. Pastor, então, eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: quem tiver a necessidade, né, emergencialmente, de ter um atendimento psicológico, 2 amigos meus que fazem consultoria online, tá? São profissionais e são cristãos também. Então, os irmãos que têm essa necessidade, se quiserem, podem me chamar no privado, que eu passo o contato deles, tá bom? No mais, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a cada um. Beleza, ok. Então, a Renata colocou aí a questão do apoio psicológico, né? Os irmãos aí que vocês souberem que estão em dificuldade, se você conseguir ajudar, já ajude, né? Se não conseguir ajudar, você repassa aí para Ingrid, Manuel, Maria Helena, que a gente vai tentar fazer aí as coisas acontecerem, sempre na medida do possível, tá certo? Sempre na medida do possível. Então, a gente vai com o nosso pouquinho, vamos pedindo a Deus que Ele faça o milagre. Nós vamos com 5 pães e 2 peixinhos. Deus é maravilhoso. E o milagre é Ele que faz. Amém? Então, Deus abençoe você, tenha um restante de dia maravilhoso, de noite, melhor dizendo, e uma semana extraordinária, da paz de Cristo Jesus. Viu?